casarões, castelos, praças, teatros. Bens que guardam um pouco da cultura, arquitetura e história de uma cidade. Pelotas tem diversos desses espaços que resistem, como sendo testemunhas de um passado relevante para a identidade local. Por isso, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, não permite a descaracterização de 15 locais pelotenses. Existem mais 8 patrimônios históricos pelotenses protegidos pelo Estado. Prédios com aspectos arquitetônicos históricos, que podem ser observados em meio aos novos projetos do século XXI. E as mudanças não foram só na arquitetura dos prédios. Mudamos também o nosso modo de vida, a maneira como trocamos informações nos dias de hoje. Mas essa velocidade das novas informações chegando a todo momento não pode nos impedir de conhecer a história do lugar onde vivemos. Inscrita no livro Tombo do IPHAI há 6 anos, a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, quando construída num primeiro momento, era apenas uma capela, uma igreja pequena. Depois de um incêndio provocado por um raio, no ano de 1826, a capela recebeu as primeiras ampliações. Houve um incêndio, houve muitos percalços assim, então começaram a pensar em construir outra igreja. O que foi feito uma igreja por fora da que já estava, por fora da pequenininha. Em agosto de 1910, o Papa Pio X assinou a bula papal elevando a igreja à catedral. E por indicação do Papa João XXIII, em 1950, Dom Antônio Zatter atrás de Roma, na Itália, os pintores Aldo Locatelli e Emílio Sessa. 2 pintores trabalharam em conjunto. O Aldo Locatelli fez essas figuras. Essa primeira repete o quadro famoso, né, da primeira missa do Brasil. Enquanto isso, o Emílio Sessa fez toda a decoração, toda a parte decorativa é pintada pelo Emílio Sessa. Diz que não há 2 flores iguais. Imaginem-se o espanto do povo quando entra na catedral e percebe a luminosidade das pinturas, porque elas são belíssimas. Até hoje está se mantendo essa estrutura e, aliás, se faz o possível para mantê-la restaurada, manter em perfeitas condições, porque a catedral é realmente um grande bem cultural da cidade. Já a Casa da Banha sofreu várias intervenções. O prédio foi tombado ainda na década de 90. Ocupado pelas mais variadas atividades, estiveram ali muitos comércios. Um deles foi um açougue de onde se originou o nome da casa. E segundo o historiador Mário Osório Magalhães, o sobrado foi também sede da Câmara Municipal por volta de 1870. Os 17 e 18 usos. Desde a escola, a igreja anglicana, por exemplo, a igreja cabeluda antes funcionou lá. Então ela teve uma série de usos, provavelmente o primeiro uso tenha sido residencial. Ele foi também quartel na Revolução Farroupilha. Isso que fez com que ele fosse reconhecido a nível estadual. Também no centro histórico está o prédio da antiga Escola de Agronomia Eliseu Maciel, planejado por descendentes do coronel Eliseu Antunes Maciel. A trajetória da escola faz parte da história do ensino da agronomia no Brasil, sendo também a primeira instituição de ensino superior da cidade de Pelotas em 1890. Mas ela funcionou primeiro como liceu, que seria 2º grau, aqui onde hoje, ali bem na frente do mercado, com Andrade Neves e a Lobo da Costa. Ela funcionava ali. Aquele prédio a gente sabe que foi do Dominique Pinot e Dominique Villar, foram 2 arquitetos franceses. A família Eliseu Maciel é que mandou construir. Atualmente no prédio funcionam unidades da Universidade Federal de Pelotas. Outro prédio atualmente ocupado pela Universidade Federal de Pelotas é a Casa Senador Augusto Assunção, tendo referência direta com o processo de estruturação urbana da cidade de Pelotas,
O valor histórico do edifício está vinculado ao seu antigo proprietário. O senador Assunção, ele foi um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então ele tinha muitas ações no próprio Banco do Brasil, nas companhias que ofereciam serviço para a cidade, de infraestrutura, né, e serviços urbanos. Então, daí essa influência. Ele não foi senador por muito tempo, mas só ser senador já é um status. Desde a sua construção, a casa teve diversas mudanças de acordo com as necessidades da família Assunção. Essas mudanças testemunham a forma de viver local, o apogeu econômico do estado na região. Essa casa também ela passou por muitas transformações. A primeira delas é quando o senador perde o cunhado e a irmã, e os 5 filhos desse casal vêm morar aqui, e eles moram nessa casa aqui do lado, que ainda pertence à família Assunção. Então essa é a primeira reforma. Depois também, quando ele perde a esposa, que a sogra e a cunhada vêm morar aqui. Então eles dividem a casa em 2, tanto que ela tem 2 acessos. Esse acesso lateral e esse acesso principal. Depois ele acaba casando com a cunhada, que o ajuda a terminar de criar os filhos. Então, eu não sei porque ela teve muitas reformas. Mesmo tendo um padrão assim europeu importado, se tem adaptação à questão local. Outra importante figura para a história de Pelotas foi João Simões Lopes Neto. O pelotense tornou-se um ícone da literatura regionalista rio-grandense, tendo suas obras publicadas e amplamente divulgadas após sua morte. O Palacete Paissandu foi uma das casas onde viveu. Mudou-se para o casarão com o pai, Catão Bonifácio Simões Lopes, no início da década de 1880. 11 anos. Vê o tempo que ele viveu ali dentro. E sempre estudioso, gostava muito de livros, seus livrinhos, desde pequena. E foi levado a escrever. O pai se afastou para que ele morasse ali. Simões Lopes iniciou na carreira literária e na carreira, pode-se dizer, jornalística. Porque o tio dele, o tio Ismael, possuía um jornal chamado A Pátria. Ali ele escrevia os triolés, que a maioria era crítica de questões, de pessoas, de episódios. Atualmente, o palacete é de propriedade particular e se encontra bastante danificado. O nome do palacete se deve à antiga nomenclatura da rua. Antes de se chamar Barão de Santa Tecla, era conhecida como Paissandu. Simões Lopes viveu no palacete até 1897. E esta é a casa onde João Simões Lopes Neto veio morar depois que deixou o Palacete Paissandu, em 1897. O prédio foi construído 6 anos antes disso e atualmente abriga o próprio Instituto João Simões Lopes Neto. Aqui ele escreveu a lenda do Negrinho do Pastoreio. E em 1907 ele vendeu a casa, e aí entra uma coisa interessante, porque ele vendeu a casa para o Major Hugo Piratinino de Almeida, que vem a ser bisavô da Paula Mascarenhas, nossa prefeita, e que foi a primeira presidente aqui do Instituto. Nesse meio tempo, o biógrafo do Simões Lopes Neto, o Carlos Francisco Sica Diniz, ele pesquisando, é um grande pesquisador, pesquisa a vida do Simões, enfim, e ele localizou a casa, concluiu que a casa era do Simões, ele foi ao registro de imóveis, e aí se começou um movimento do que nós chamamos os simonianos, de pessoas que já estudavam, que gostavam de Simões. Mas esse pessoal se envolveram na coisa assim, não vamos deixar a casa ser demolida, porque a casa é do Simões, ela tem um valor muito grande para a cidade. Aí a continuação disso foi que se conseguiu dinheiro para comprar a casa. E com incentivos fiscais e com muito trabalho, se conseguiu dinheiro para fazer o restauro da casa. Uma intervenção urbana significativa para Pelotas foi a criação do bairro Simões Lopes, em 1914.
No bairro está o Castelo Simões Lopes, edifício que foi projetado pelo senador Augusto Simões Lopes, tio do escritor. Bem, do ponto de vista histórico, a gente está diante de uma residência de um dos políticos mais influentes da região sul do Brasil, né? Um político chegou ao cargo de vice-presidente do Senado, foi senador também, e também foi muito importante na questão da Revolução de 30, né? Esse casarão dele foi palco de algumas reuniões que resultaram na Revolução de 30 com Getúlio Vargas no comando. A família Simões Lopes possuía algumas das edificações mais significativas da época, casarões que refletiam o apogeu econômico e cultural de Pelotas. Quando a produção de charque regia a economia local, o pai de Augusto, o Visconde da Graça, era charqueador. Hoje o casarão é de propriedade da Prefeitura Municipal e se encontra bastante danificado. No fim do ano de 2016, a Prefeitura abriu uma licitação para uso criativo do espaço. O Instituto Ecarte ganhou a licitação e contratou a Simone Neutz Arquitetura para a execução do projeto. Foram buscadas soluções, né, para que esse espaço possa ser revitalizado de maneira racional, para que ele tenha viabilidade, né, que ele consiga gerar sua própria manutenção, né. O projeto não está bem definido na totalidade, mas a gente sabe que provavelmente vai ter um espaço dedicado a uma parte do museu, né. Uma casa com viés cultural geralmente tem que um café, uma loja do museu, né. O projeto envolve também a revitalização do jardim, do terreno todo, né. Em 27 de janeiro de 1921 foi criado o Cordão Carnavalesco Fica Aí Pra Ir Dizendo como um dos blocos negros de Pelotas. A maior parte dos grupos desta época não durou muito tempo, mas o Fica Aí foi diferente. Em 1948, o Fica Aí se tornou um clube social. A origem dos clubes negros de Pelotas na época era que os negros não poderiam, não entravam nos clubes brancos. Então fundaram esses clubes carnavalescos, cordões carnavalescos, para se integrar à sociedade. No ano de 1953, o Fica Aí tornou-se um clube cultural, fortificando a formação de uma sociedade formada por negros. O clube é tombado a nível estadual por representar um espaço de memória da cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul.